Olá! Hoje eu estou aqui para falar com você sobre um outro assunto muito importante, principalmente neste momento em que muitas escolas já estão caminhando aí para o fechamento do período letivo do primeiro semestre, né, ou de mais um bimestre. Nós começamos a perceber esse movimento, né, às vezes um pouco angustiado, dos alunos, dos seus responsáveis, até mesmo nós, professores, ficamos angustiados com isso, porque é sempre um momento de avaliação de todo um processo que decorreu ali durante algum tempo, em que nós tivemos que mobilizar recursos emocionais e cognitivos para alcançar esse objetivo de levar, né, os nossos alunos, nós enquanto professores, por exemplo, a atingir a sua formação necessária. Pensando nisso, eu escutei de um outro responsável no outro dia o seguinte: será que ainda dá tempo de recuperar? Gente, sempre dá tempo de recuperar, né, os estudos. A questão é que a gente precisa realmente se conscientizar cada vez mais de que, primeiro, o estudar é um esforço. É um esforço, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo fazer. Nós aprendemos a estudar. Então, existem métodos de estudos, né? Existem maneiras, existem metodologias, existem técnicas que são empregadas para que a gente consiga atingir da melhor maneira esse objetivo que é estudar, né? Então, a gente estuda para quê? Não é? Por quê? Como a gente tem estudado. Essas questões precisam estar sendo discutidas, por exemplo, no caso da família, dos responsáveis com seus pequenos em casa ou com seus maiores, né? Já trazer para os filhos, no caso dos pais, a importância de que o estudo ainda precisa ter, né? Para além só de pensarmos em estudar para ter uma nota. Né? Nós estudamos para nos engrandecermos, para termos conhecimento de tantas coisas com as quais nós vamos lidar aí durante todo o percurso da vida. Então, estudar é um esforço, e esse esforço ele precisa ser compreendido como um esforço que deve acontecer em conjunto com pais responsáveis, alunos e escola. Né? Então, uma via de mão única, né, onde só o aluno é cobrado, mas de repente ele está meio que sozinho, porque os pais não conseguem dar um suporte, muitas vezes mais emocional do que qualquer outra coisa, para que esse jovem, no caso de o adolescente ali no ensino médio, da criança ali no ensino fundamental, né? Então é preciso que haja um suporte emocional para que o desenvolvimento cognitivo ele possa fluir de uma maneira mais proveitosa possível, né? Já que a etapa de formação acadêmica ela é necessária, não é verdade? Inclusive, isso consta na lei, né? Aqueles responsáveis que não conseguem suprir essa etapa da educação básica dos seus filhos, por exemplo, eles têm que responder a isso de uma maneira legal. Né? Então, o que é importante a gente saber? Dá para correr na frente? Eu digo isso, não atrás. Dá para correr na frente, sim, porque estudar é um processo que é um pouco doloroso, porque normalmente a gente faz isso de maneira solitária. Né? Então, quando a gente tem que estudar para uma prova, somos nós e Deus ali estudando para poder conseguir o melhor proveito daquilo que a gente está fazendo. Uma coisa que é importante, quando a gente consegue entender o porquê, o para quê, o como, tudo o que a gente vai fazendo na vida ganha um sentido, e isso nos dá o sentido da urgência, do foco, da satisfação, né? Quando nós conseguimos ver os resultados advindo desses esforços. Então, principalmente, esses alunos com os quais eu lido mais, que são os alunos da educação básica, eles não podem deixar de ter, por exemplo, o apoio de responsáveis quando eles chegam no ensino médio. Né? É comum, às vezes, nós acharmos que porque esses jovens, né, essas crianças vão crescendo e atingem o ensino médio, que eles estão por conta deles, que eles têm já o desenvolvimento de toda a sua autonomia para eles gerenciar esse processo de aprendizagem. E isso não é verdade.
Eu sei que a vida de todo mundo é corrida, muitos pais dos meus alunos trabalham e trabalham muito, muitos delegam para esses alunos, né, para os seus filhos, a grande responsabilidade de se organizarem e gerirem o seu dia a dia, mas eles ainda não são adultos. Então precisam de que haja sempre esse suporte do qual eu estou falando, sempre, se possível, da família, de um adulto, né, de adultos por perto, para cobrar mesmo, né? Porque, como eu falei, se estudar não é uma coisa tão prazerosa, eu posso substituir isso perfeitamente pela televisão, para assistir os meus canais de streaming, pela conversa com os meus amigos pela internet, que isso tudo é muito mais prazeroso, evidentemente. Mas uma outra coisa que eu queria também dizer é que cada etapa traz desafios muito específicos, né? Então, no ensino fundamental, seja no ensino médio, é preciso que haja sempre um diálogo entre a escola e os pais, né? Para que esses métodos que são utilizados tanto na escola para que o aluno possa adquirir os conhecimentos e desenvolver as habilidades deles, também possam ser alimentados quando eles estão em casa, né? Para que não haja uma dissonância entre os métodos de aprendizagem, para que esse aluno ele perceba que há um contínuo, né? Que há um processo de sedimentação das conquistas que ele já conseguiu ter ao longo desse momento de aprendizado dele. Então, algumas coisas muito simples, né, podem ser observadas tanto pelos pais quanto pelos responsáveis e pelos próprios alunos que já detêm alguma autonomia. A questão da organização, né, para estudar, a questão da disciplina, a questão também do planejamento. É um trio aí que eu penso que é importantíssimo e fundamental para poder causar uma grande transformação na maneira como se estuda para se alcançar algum desempenho positivo, né? Então é preciso que a gente tenha um momento certo para recorrer ao estudo. Dentro de casa, quando estou lá em casa, quando estou aqui em casa estudando, né? Então eu preciso entender que aquele momento é o momento que meu corpo também precisa entender que ele tem que estar preparado para ficar numa postura adequada, né? Porque se eu estiver lendo deitado, eu vou dormir. Se eu ficar estudando deitado confortavelmente no sofá, é possível que eu vá pegar no sono. Isso é normal, né? O cérebro vai preferir ficar relaxado. Você está dizendo para o teu cérebro que você está relaxando, não está estudando. E estudar exige que a mente fique alerta, né? Que o cérebro ele precisa entender isso, o corpo precisa entender isso. Então tem um espaço preservado para isso, um horário sempre marcado para fazer as atividades que se traga da escola e fundamental, um básico que às vezes a gente pensa que não tem nada a ver, mas tem muito a ver. É importante que, por exemplo, os menores, né, já sejam orientados, olha, vamos desligar o celular nesse momento, né? Vamos deixar o celular de lado, vamos esquecer, desliga o Wi-Fi se for o caso, para que não haja interferência, né, não se distraia e com isso se perca o foco do que precisa ser feito. Bom, são muitas as questões e uma outra questão, são muitas as variáveis, envolvidas nessa questão do aproveitamento de estudos, mas é interessante observar pelo menos a questão da organização, né, onde eu vou estudar, como eu vou estudar, o que eu preciso estudar, que conteúdos eu preciso estudar, né, planejar que dia da semana eu vou fazer isso, né, hoje, né, diariamente também como eu vou fazer isso. No caso da organização, há trabalhos para entregar, há tarefas para serem cumpridas, então eu tenho que cumprir essas tarefas e fazer isso, né? E ter essa disciplina de atender a essa premência que é o ato de estudar. Agora, uma coisa que é legal ter em mente é que também a gente não estuda da mesma maneira para todos os componentes curriculares. Não dá para estudar matemática, por exemplo, do mesmo jeito que eu estudo química ou que eu estudo língua portuguesa. Mas sobre isso a gente vai falar num outro dia. Deixa aqui o seu comentário e diz qual a maior dificuldade que você tem na hora de estudar.